é só denominação a qual tem um homem pastoreando, se cuidando e guiando as ovelhas. Mas o ministério é de Jesus. Nós somos membros de Jesus. Nós somos pessoas cristãs em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu trouxe hoje para mim e para a tua meditação no livro de Jonas, Glória. capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Aleluia. Para a nossa meditação da palavra de Deus nesta noite. Antes de eu ler, eu quero dizer para cada um dos irmãos que está aqui, para cada pessoa que está ouvindo, que a palavra de Deus não é privilégio. A palavra de Deus é ordenança. Eu ouvi uma pessoa pregando e dizendo que o crente tem que ter o privilégio de pregar a palavra de Deus. Irmão, não tem a palavra de Deus como privilégio na sua vida. Porque o privilégio é aquilo que enche o teu ego. E o que enche o teu ego desagrada ao Espírito de Deus. Aleluia. É. Ordenança. É verdade. Você é obrigado. Você tem uma escolha de fazer. Eu vou servir a Deus ou vou servir o pecado? Se você escolher servir o pecado, você vai ser obrigado pelo pecado. Você vai sentir prazer de fazer aquilo que o pecado te obriga. Se você escolher Deus, você tem que sentir também prazer de fazer aquilo que o Senhor te manda, te ordena. Então, este versículo, a qual essa mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração, era para nós meditar e ver como a palavra do Senhor não é privilégio, é ordenança do Senhor. Amém, igreja? Amém. Irmãos, eu vou ler aqui. Eu peço que os irmãos tenham bem atenção, porque a minha leitura não é boa. E você preste atenção na sua Bíblia aí, para alguma palavra que eu falar errado, você olhar bem certinho na sua Bíblia, amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse, e dentro para Tarse, e dentro e tendo descido a Jopé, achou navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar do peso delas. Jonas, porém, havia descido ao porão e se Glória a Deus, deitado e dormia profundamente. Chegou
disse a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrando no sono, e levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereça. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes, irmão, nós achamos que fazer a obra de Deus é privilégio. Não, querido, é ordenança. Aleluia. Você vê que Deus mandou Jonas ir para a cidade de Nínive profetizar maldição naquela cidade, porque a cidade estava em pecado, a cidade estava em desobediência. O povo daquela cidade só se lembrava, irmão, vamos fazer uma comparação de sapato novo, de carro novo, de festas, regalias, comemorações, coisas da carne. A Bíblia não relata qual era o tipo de pecado que a cidade de Nínive tinha. A Bíblia não enfata nenhuma conjectura de qual seria o pecado da cidade de Nínive. Disse somente para Jonas que ele não se agradava do povo porque estava em pecado. Então, querido, eu posso criar uma comparação que podia ser prostituição, posso criar uma comparação que poderia ser pessoas que deixavam de adorar a Deus para adorar o dinheiro. Isso são comparações que nós pregadores criamos, mas a palavra de Deus não relata e nem revela qual era o pecado da cidade de Nínive. E Jonas ficou com medo porque ele sabia que ele, sendo um profeta de Deus, chegasse lá e obedecesse e profetizasse, aquela cidade ia ser castigada. Ou então, o pessoal acreditasse nele e se arrependesse, Deus não ia fazer, Deus não ia castigar, e o povo ia pensar que ele era mentiroso. A Bíblia também não diz isso. Isso é comparação, é coisas que a gente imagina. Por isso que eu digo que a palavra de Deus não é luxo, a palavra de Deus não é prazer, a palavra de Deus é ordenança. Privilégio, querido, é aquilo que tu faz pelo teu ego. Privilégio, querido, é aquilo que tu faz para alguém te ver. Eu pegar o meu carro e aí eu encher de gente, levar para uma festa, para chegar lá, meus amigos beber, comemorar. Quando terminar lá, eu encher de gente, trazer, sair deixando cada um ali. Eu fiz pelo privilégio, porque amanhã todo mundo vai dizer: eita, o Anastácio é bom, botou nós no carro, levou para a festa, não cobrou nada, trouxe nós ali. É privilégio. Eu estou criando um privilégio de ser privilegiado pelo homem. A palavra do Senhor diz: aquilo que tu faz para o homem, para que o homem veja, tu já tem teu galardão, então tu não terá mais direito um segundo galardão lá no céu. Quando tu der uma coisa com a mão direita, esconde a esquerda, não vê. Porque se tu fizer para que quem está na esquina veja e saia contando, tu perde a tua bênção. E Jonas, irmãos, ele fez assim, ele não teve o privilégio de pregar a palavra de Deus. Não vamos dizer privilégio, ele foi ordenado a pregar a palavra de Deus. Ainda também no livro de Mateus e Lucas, a palavra do Senhor se revela e diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que ouvir o pecado e continuar, eu livro o sangue da tua mão. Mas se tu vê teu irmão pecando e não for lá e disser que ele está errado e ele morrer no pecado, eu cobrarei de ti o sangue da tua mão. É ordenança ou privilégio? Ordenança. Porque a palavra do Senhor diz: vai e conta para o teu irmão se ele está errado. Se ele continuar pecando e morrer no pecado, eu livro o sangue da tua mão. Mas se você não for e ele morrer no pecado, eu cobrarei a morte dele de ti. Isso foi o que Jesus falou. Pois então, querido, eu não posso chegar para uma pessoa e dizer que eu tenho o privilégio de pregar a palavra de Deus, porque Deus não dá privilégio para você pregar a palavra dele. Ele te manda.
Isso fique bem claro, querido. Deus manda manda você pregar a palavra do Senhor. Ele não obriga, mas ele dá uma ordenança. Vai, obedece. Porque obrigar é se eu fosse obrigado aí, nem que fosse amarrado, nem que fosse de pé. Mas ordenado é quando o pai diz, vai filho, o filho é obediente, vai e obedece. Quando o filho é desobediente, o pai fica chateado com ele, castiga de uma forma, castiga de outra, tira o celular, tira a televisão, tira o computador, castiga de uma certa forma. Foi assim que aconteceu com Jonas, com a tempestade. Querido, o que aconteceu com Jonas foi tão sério que ele chegou a ser engolido pelo peixe. Tem pessoas que dizem que foi pela baleia, mas a Bíblia não fala de baleia, fala que foi um peixe. Quando ele estava no fundo do mar, no meio da profundeza, no papo do peixe, ainda Deus deu uma segunda chance a ele, porque Deus queria ver se ele ia se arrepender e obedecer. E ele, a Bíblia relata que ele diz que na profundeza dos mares, clamou o Senhor, e o Senhor lhe trouxe a segunda chance, que foi quando o peixe voltou ao oceano e cuspiu ele na beira da praia. O Senhor criou uma árvore, querido, para dar sombra para ele, porque ele estava sem força de andar. O Senhor criou um pé de rama na beira do mar e deu sombra para Jonas. E Jonas foi continuar a viagem para a cidade de Nínive. E agora ele obedeceu, e agora ele fez a ordenança de Deus. Quando Jonas chegou na cidade de Nínive, que ele contou o que estava acontecendo, que ele deu o recado, a primeira coisa que o governador da cidade fez foi dizer, olha, em 3 dias, nem os jumentos vão comer. É jejum de 3 dias. Rasga todo mundo as roupas, veste roupa de pano de saco, se consagra o homem, a mulher e o menino e até os animais, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Aleluia, verdade. Era isso que Jonas temia, irmão. Glória a Deus. O povo acreditar na profecia e Deus não castigar. Porque uma coisa, irmão, é eu chegar para você e entregar a profecia de Deus, você não acreditar e Deus te castigar. Outra coisa é eu entregar para você a profecia de Deus, você se consertar e Deus não te castigar. Você pode até entender por que Deus não te castigou. Mas quem está de fora olhando vai me chamar de mentiroso. Ó, mentiroso, contou isso assim, e irmão melhorou, foi de vida. É, irmão. Naamã, querido. Naamã, ele foi para Israel porque ele achou que quando chegasse lá, o profeta ia lhe receber, ia talvez lhe dar copo de leite, ia lhe dar o melhor almoço. O profeta simplesmente disse para ele, diga a ele que eu não tenho nada para ele. Simplesmente ele volta e deu uns mergulhos lá no Rio Jordão. Deu 7 mergulhos no Rio Jordão. Naamã voltou injuriado com aquele profeta, porque Naamã esperava já sair curado de Israel. Quando Naamã chegou no rio, que viu a lama, ele disse, só tantos rios limpos na minha cidade, eu vou me meter numa lama dessa? Eu imagino que fosse igual o Rio Maranguapim agora, nesse estádio que ele está agora. Mas um dos seus servos deu um conselho aí, irmão, às vezes você precisa ter um conselho de um menino para você entrar nos eixos. Jonas, ele precisou, irmão, ser jogado, lançado nas águas, nas profundezas do mar, engolido pelo peixe, ver a morte de perto. Porque imagine que quando o peixe engole uma pessoa, falta o fôlego para a gente lá dentro. Porque o fôlego dele é para ele sobreviver. Você está lá sufocado dentro do papo de um peixe, você deve faltar o fôlego para você, que você vai respirar a baba, vai respirar. Mas Deus deu uma chance para ele, você vai respirar no papo do peixe. E ele conseguiu, irmão. Porque Deus tinha um propósito. Às vezes Deus me manda, irmão, eu não quero ir. Às vezes Deus me manda, eu penso diferente. Deus me diz uma coisa, eu penso outra coisa daquilo que Deus me falou. A palavra de Deus não é para nós estar discutindo. A palavra de Deus é para nós obedecer. E como disse o irmão, acreditar e conhecer, ter conhecimento. 1 quilo de verdade e mais ou menos 1 milhão de arroba de conhecimento. Muitas vezes, irmão, nós lemos a Bíblia por nós ler bem, e aí começa a ler hoje, aí toda semana nós lemos um livro. Quando chega no fim do ano, nós temos lido a Bíblia todinha.
porque lê um livro por semana. Tem lido umas 2 vezes. Eu vou mais ler a Bíblia não, que eu já conheço a Bíblia de cor. Eu já li 3 anos, eu li ela 2 vezes. Tem conhecimento humano, tem teologia, tem curso alto. Deixa eu dizer uma coisa pra ti, querido. Tem cego, tem um cego, um moreninho, que ele passa no RS Suado, que ele não vê nada. Nunca leu uma Bíblia. Ele só escuta o povo falar de Bíblia. Sabe que é porque conhece e vê o livro, mas não tem Bíblia em hebraico, no cifrado para cego. Não existe Bíblia, eu não conheço. Se existir, eu ainda não vi. Bíblia com aquela letra para cego. É hebraico mesmo. Não existe. Ele conhece porque as pessoas pregam. E ele queria pregar no Gideão. E aí um dos pastores da aula lançou um desafio para ele. Que para ele pregar no Gideão, ele tinha que ter curso de teologia. E ele topou o desafio e eles mandaram uma pessoa que estava fazendo o curso, já para se formar, fazer as perguntas para o cego. E o cego passou 3 dias e 3 noites jejuando e pedindo a Deus sabedoria e conhecimento. Quando a pessoa chegou, que ele disse, você é formado em quê? Ele disse, eu não sou formado, eu estou me formando em teologia. Pois volte, vai estudar e se forme. Quando você se formar, você vem me fazer as perguntas. Você é igual a mim, você não sabe de nada. O cego dizendo para o jovem voltou, passou 3 meses, se formou. Quando ele recebeu o anel de formatura, ele veio, se apresentou para o cego e disse, agora me faça as perguntas. As perguntas que ele fazia, o cego respondia. O cego voltou para o pastor e disse, ele está preparado. O homem voltou para o pastor e disse, ele está preparado. Pois traga ele aqui. Ele chegou lá, ele sabia teologia, sabia cartologia, sabia tudo que fosse de estudo bíblico e conhecimentos humanos e espiritual. Pastores formados lá choravam de ver a sabedoria do cego, porque o cego sabe ler e escrever. Por isso, filho, é como o pastor Messias estava falando. Ele tinha 1 quilo de sabedoria e 1 milhão de quilos de conhecimento. Porque o que ele tinha vinha lá de cima, vinha como uma cacimba de água jorrando viva na vida dele. E quando nós pegamos, irmão, como o irmão falou, por privilégio, como eu disse para você, que você não é para ter privilégio de pregar, é para ter a obrigação de pregar a palavra de Deus, para ensinar os que não conhecem. Você prega por privilégio, é por orgulho. Ah, eu sei ler, eu prego bem, eu tenho voz, eu conheço a história da Bíblia, irmão. Para você ter conhecimento de uma história, só basta você ler, você começa a imaginar e você começa a fazer aquilo na sua mente, o que você acha que é. Agora, conhecimento do alto, você vai falar o que vem do alto. Aleluia. Conhecimento de Deus, você vai falar o que vem de Deus. Glória a Deus. Jesus. Não é o que você imagina, é o que Deus te manda. Aleluia, Jesus. Você não pode, querido, ter privilégio de fazer algo de coisas que você imagina que seja. Você tem que fazer algo daquilo que o Senhor te manda fazer, embora que não seja da sua vontade. Se Deus mandar eu olhar para você e dizer, irmão, não mude nessa moto que você vai morrer. Aí eu vou fazer medo do irmão, não. Eu estou tendo o privilégio de te enganar. Isso não é do agrado de Deus. Eu tenho que ser obrigado a te falar a verdade para que você conheça o poder de Deus na tua vida. Aleluia, Jesus. Há uns anos atrás, querido, o Senhor me trouxe até aqui na outra rua aqui. Glória a Deus. Para uma oração na casa de uma pessoa que eu não conhecia, nunca nem tinha visto. Porque quando eu aceitei Jesus, Deus me usava muito em revelação, a olho nu. Eu via as coisas olhando para a pessoa. E os irmãos começaram a duvidar de Deus na minha vida. E começaram a ficar tirando casquinhas, chamando de profeta, essas coisas. E me trouxeram enganado. Eles me enganaram, mas não enganaram a Deus. Quando eu cheguei lá, era num terreiro de Umbanda. Primeira coisa que eu vi foi um jovem que estava sentado, esticado em cima de uma mesa, com um pano branco, uma vela do lado, outra do outro, e uma santazinha que tinha lá, do tamanho desse copo aqui azul, bem no meio da cabeça dele aqui. E eu comecei a chorar e comecei a pedir misericórdia a Deus e falei para ele, jovem, Deus está me mostrando você deitado em cima de uma mesa branca aqui no meio da sala aqui,
Uma vela de um lado, outra do outro, e essa santinha bem no teu meio aqui. Você quer aceitar Jesus e se livrar da morte, jovem? Isso hoje não, quem sabe da próxima vez. Quando ele foi dizendo, irmão, não foi eu lhe garanto por Deus do céu, como se estiver mentindo, estiver aumentando alguma coisa, Deus não permita eu sair desta rua hoje. Quando ele foi falando, alguém falou por mim na minha boca. Você não tem uma segunda chance, ou é agora ou nunca. Meu Deus. Eu não tive a ousadia de falar isso pra ele, mas saiu da minha boca. Quando ele terminou, não deu tempo nem de dizer que na outra próxima vez eu falei. E aí, irmão, me levantei chorando, fiquei todo nervoso, que eu fiquei com medo mesmo, não vou mentir pros irmãos que eu fiquei com medo. Com 3 dias eu estava trabalhando, meu celular tocou e um dos irmãos disse assim, profeta, olha aí o que foi que o irmão falou, profeta, já se cumpriu tua profecia. Eu disse, minha profecia não, mano, não tem profecia não, profecia é de Deus. Aí o que aconteceu, irmão? Deram 2 tiros no rapaz e ele morreu. Meu Deus. E aí o pessoal fica lá, o irmão é profeta, não sei o que. Não, irmão, não sou profeta. Sou servo do Senhor. Existe a diferença entre o profeta e o sacerdote. Se os irmãos já sabem, eu vou confirmar com os irmãos e os irmãos vão confirmar comigo. O sacerdote, ele leva do homem a Deus. Ele conhece o teu problema, se ajoelha e pede ao Senhor. O profeta, ele não te conhece, nem conhece o que vai acontecer contigo, mas conhece a Deus. E Deus conhece a você e a mim. Ele manda dele por mim para você. Essa é a diferença. Tem pessoas que acham que profeta e sacerdote é a mesma coisa. Não é, irmão. O profeta pode ser qualquer um menino no meio da rua. O sacerdote tem que ter conhecimento do homem de Deus. Essa é a diferença. Que o sacerdote tem que ter conhecimento humano e espiritual. E o profeta, irmão, para ser profeta, ele não precisa de conhecimento humano. Basta ele ter conhecimento espiritual e obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus. Porque o profeta, ele vai ter horas que vai profetizar o bem, e vai ter horas que vai ter que fazer que nem Judas, profetizar a maldição. E muitos, queridos, não tem esse conhecimento e acha que ser profeta e sacerdote é a mesma coisa, mas não é, querido. Se você parar para pensar, se você estudar a Bíblia, se você começar a entrar profundamente nos estudos dos conhecimentos do Senhor, você vai ver a diferença entre o profeta e entre o sacerdote. Verdade. Muitas vezes nós achamos fácil, não é fácil. Não é privilégio nós pegar a palavra de Deus, irmão. É obrigação e ordenança dada por Deus. Amém, igreja? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade que essa palavra Glória a Deus. Sacerdote era separado, né, irmão? Totalmente separado. separado desde criança e vai estudar para aprender. Separado. O profeta não, o profeta Deus veio e usa, escolhe e pronto. Glória a